O primeiro jogo da época dos encarnados, em França, ficou ensombrado pela agressão a um repórter da RTP. Aconteceu no final da partida, quando a equipa de reportagem de Noé Monteiro foi impedida de registar as imagens. O correspondente da RTP em Genebra acabou por ser agredido por um assessor do Benfica. Na sequência do que foi hábito no estádio da Áustria, ontem após o jogo Lyon-Benfica, o assessor do Benfica anunciou que com a RTP presente não haveria conferência de imprensa. Na tentativa de assegurar a melhor informação possível, o enviado especial da RTP, Noé Monteiro, não abandonou o local. Após 10 minutos de espera, o Benfica repensou e Ancas iniciou a conversa com os jornalistas. Ao contrário do que é habitual, Hiládio Paramés, o assessor de imprensa, colocou-se junto ao jornalista da RTP, na tentativa de dificultar a captação de imagens. Enquanto o fazia, pisou repetidamente e molestou com os cotovelos os profissionais da RTP. No final da conferência de imprensa, Noé Monteiro confrontou Hiládio Paramés com a falta de ética de tais atitudes. Não é você a mim. Por que você fala assim para mim? As três figuras que você faz aí para toda a gente. E você? E você, quem quer? Quero conversar lá fora. Quero, sim, senhor. Após transpor a porta, Noé Monteiro foi agredido por Hiládio Paramés. Não. O Noé Monteiro junta-se agora a nós em direto, a partir de Genebra. Boa noite, Noé. Vimos pelas imagens há pouco e percebemos então a má vontade em deixar a câmara da RTP filmar. Podes contar-nos o que se passou a seguir, nesta confusão final que nós vimos também aqui? Primeiro, eu gostava de referir que tudo começou como habitualmente, com a nossa presença na sala de imprensa para realmente realizar a reportagem como foi dito na peça. Depois de termos sido molestados, eu também refiro aqui que o cameraman que estava ao serviço da RTP, um cidadão francês, também ele foi agredido com algumas pisadelas e umas cotoveladas pela parte de Hiládio Paramés, o assessor de imprensa do Benfica. Nós aceitamos realmente ir lá para fora quando ele nos disse que nos daria explicações, só que mal passamos a porta, quando nós pensávamos que o diálogo ainda seria possível, o que aconteceu é que fomos de imediato agredidos física e também verbalmente por Hiládio Paramés e por Álvaro Braga Júnior. Mas eu também não queria entrar em muitos detalhes em que aconteceu, aquilo que aconteceu depois daquela porta, já que isso é assunto de relatório da polícia e também será um caso a ser julgado pelos tribunais, porque nós fomos impedidos realmente de estar no nosso local de trabalho, de estarmos a exercer a nossa profissão e penso que isso é o mais grave. Mas essas palavras que ficaram de trocar lá fora nem sequer aconteceram? Aconteceu de imediato a agressão? Aconteceu de imediato a agressão, exatamente. Ou seja, quando nós chegamos primeiro, porque íamos à frente e esperamos que ele chegasse, de imediato, mal entrou na porta, e Hiládio Paramés, a primeira coisa que fez foi realmente agredir-nos. Mas, como eu dizia há pouco, o que aconteceu é que isto tudo é uma situação que já se arrasta há algum tempo. Eu lembro aqui que, mesmo antes do estágio que nós acompanhamos na Áustria, já os repórteres da RTP, da TVI, da TSF, tinham sido impedidos de estar na sala de imprensa do Sport Lisboa e Benfica. Depois, na Áustria, em todas as conferências de imprensa, nós mantivemos sempre no local. Essas conferências de imprensa acabaram por não se realizar e o Benfica teve uma outra estratégia, que foi realizar as tais reuniões privadas com jornalistas convidados que tinham lugar no hotel onde a equipa encarnada estava instalada. No entanto, nós, como se tratava de um local público, local onde o Benfica se treinava todos os dias, nós íamos ao campo de treinos e realizamos as imagens, demos toda a informação durante uma semana. Ontem fomos a Lyon e muito provavelmente o assessor do Benfica não estava muito contente com a situação, porque a estratégia montada para impedir, para silenciar a RTP e de darmos toda a informação sobre aquilo que se passa no Benfica acabou por não resultar e ele passou infelizmente à agressão, um ato que é de lamentar em qualquer período. Ainda reportando-me ao período de estágio, tu és um repórter com uma longa carreira e conhecida do público. Nessa altura do estágio, sentiste-te marginalizado na ação? Exatamente.
sempre, durante todos os dias. Eu já referi que não podíamos ir às conferências de imprensa, havia atitudes do Benfica na porta do hotel a pedir, por exemplo, que nos dessem os tais convites para que nós pudéssemos entrar, quando eles sabiam que nós não éramos esses jornalistas que estávamos convidados, e além disso, bastava apenas que nós nos aproximássemos de qualquer informação que estivesse a ser dada, mesmo verbalmente, e nesse caso éramos de imediato afastados para não ter conhecimento de nada que se passasse durante o estágio. Noé Monteiro, muito obrigada por ter estado em direto a partir de Genebra. A RTP dirigiu o convite à direção do Sport Lisboa em Benfica para estar em direto no telejornal. O convite foi recusado. José Manuel Capristano, vice-presidente do clube, disse que não estão criadas as condições neste momento para o Benfica falar à RTP. O Conselho de Administração desta empresa emitiu então um comunicado de repúdio aos acontecimentos. O Conselho de Administração tomou conhecimento dos factos ocorridos no final do jogo Lyon-Benfica, envolvendo um jornalista desta empresa no desempenho das suas funções profissionais e um funcionário daquele prestigiado clube português, indicando como seu porta-voz Sr. Hiládio Paramés. O Conselho de Administração considera inaceitável e inqualificável a atitude assumida por aquele funcionário, antes de mais violando o direito à informação, hostilizando gratuitamente, sem qualquer fundamento e no estrangeiro, a estação pública de televisão do seu país e, pior do que tudo, recorrendo à agressão física de quem estava no estrito desempenho da sua profissão. O Conselho de Administração da RTP não confunde os funcionários do Sport Lisboa e Benfica com esta prestigiada instituição, nem com os seus imensos adeptos e simpatizantes, a quem a RTP procurou assegurar da melhor forma a cobertura da apresentação da equipa no jogo e depois dele, mas não pode deixar de lamentar e repudiar que a instituição Sport Lisboa e Benfica esteja representada por pessoas que desrespeitam instituições que também servem o clube e os seus adeptos e que afinal não respeitam o espírito e os pergaminhos do clube que representam, nem as mais elementares regras de direito e comportamento cívico. O Conselho de Administração da RTP está solidário com o seu repórter, sublinhando e apreciando a sua responsabilidade profissional perante a inqualificável agressão de que foi vítima. O Conselho de Administração da RTP vai de imediato proceder à participação dos factos ocorridos à Alta Autoridade para a Comunicação Social, apresentar queixa-crime contra o Sr. Hiládio Paramés, solicitar audiência ao Procurador-Geral da República a quem serão expostos os factos ocorridos e a preocupação pela ocorrência reiterada de situações deste género, apresentar um protesto formal ao Conselho de Administração da SAD do Sport Lisboa e Benfica, esperando que a atitude do Sr. Hiládio Paramés não passe de um ato pessoal, ilegítimo e, como tal, devidamente punido pela sua entidade patronal. A RTP não pode deixar de sublinhar que este é mais um episódio de um conjunto de atos de hostilidade da SAD do Sport Lisboa e Benfica para com uma estação de televisão que sempre respeitou o clube. A RTP não deixará de se bater no sentido de dar a cobertura mais ampla possível às atividades desportivas de uma instituição tão popular e prestigiada como é o Sport Lisboa e Benfica. Luís Figo é dado